Bom dia a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém, graças a Deus. É um bom dia para estar na presença do Senhor. Mais uma vez, lembro aos irmãos que quando aqui estiver mais ou menos preenchido, ainda temos lugares lá em cima, tá bom? Ok, vamos dar início ao nosso culto com um tempo de oração. Convido a igreja a ficar em pé.
O Pentecostes não costuma ser celebrado por nós, igrejas pentecostais. Sabe porquê? Porque o Pentecostes deve ser vivido a cada domingo, amém? Quando o povo de Deus se reúne, amém? Este ano lembramos, e não só este ano, também o ano passado, foi o reinício da igreja, depois do tempo da pandemia, calhou exatamente no dia de Pentecostes, 2020, 31 de maio de 2020, foi o dia de Pentecostes. Irmãos, é sempre um tema muito importante para a igreja. Irmãos, porque eu acredito, irmãos, que o Pentecostes não é um marco histórico simplesmente, mas é alguma coisa que pode ser e tem que ser vivida diariamente. Amém? Para a vida de cada crente, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, Deus concede-nos a capacidade, através do seu Santo Espírito, para nós podermos ter essa vida vitoriosa. Amém? Se nós queremos ganhar esta geração, nós precisamos ser usados no Espírito Santo para que nós possamos dar um testemunho eficaz para aqueles que estão à nossa volta, que precisam da unção, do fluir de Deus, do paz de Deus nas suas vidas. Nesta manhã eu queria convidar-vos a abrir as Bíblias. Mais uma vez, vamos a Isaías capítulo 10. Vamos ler somente um versículo, tá bom? Isaías capítulo 10. E quando encontrarem podem ficar em pé. E numa só voz, vamos todos ler. Às vezes não dá assim muito certo por causa das traduções. E há aqui uma palavra que numas traduções vai aparecer óleo, outras vai aparecer azeite, outras vai aparecer unção. Mas o que significa, e nós sabemos a simbologia que ali está, na verdade, representado, é o Espírito Santo, o poder de Deus. Isaías 10, 27. Já encontramos? Amém? Vamos todos ler? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vamos ler mais uma vez? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Nesta manhã, queremos que o Senhor possa falar a cada um de nós. Queremos que a unção do seu Santo Espírito, Senhor, possa estar fluindo, Senhor, em cada vida, em cada vaso que aqui está nesta manhã, Senhor, possas encher, possas tocar, que não haja indiferença à tua palavra, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz, porque a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Nesta manhã, Senhor, trabalha em cada um de nós através dela, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Podemos ficar sentados. Amém? Então, nesta manhã, eu queria falar exatamente sobre este versículo. E neste versículo nós encontramos duas palavras que eu queria realçar. Podem ficar sentados, está bom? Sentadas. O jugo e a unção. Amém? Vamos ver, na verdade, vamos estudar um bocadinho, na verdade, na medida que a ordem nos aparece neste versículo. Amém? Irmãos, primeiramente diz que o jugo será despedaçado. Diz, ainda antes disso, diz que acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. Há uma carga, há um peso no seu ombro, e o seu jugo será tirado do seu pescoço, e não somente tirado do pescoço, amém? Diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Então, primeiro o jugo e depois a unção. Amém? O que é um jugo? A maioria dos que aqui estão já ouviram falar de um jugo. Alguns já conheceram o que era o jugo nos tempos antigos. Diz que aqui havia muitos bois, aqui para os lados de Trajoso, ou vacarias. Possivelmente viram alguns carros de bois, lavrar com bois, uma junta de bois. Um jugo era um aparelho
para colocar 2 animais, amém? Geralmente era de madeira, colocado 2 bois, ou um boi e uma vaca, na verdade animais de carga, lado a lado, na verdade eram subjugados para fazer um trabalho, para que pudessem andar juntos na mesma direção. Também o jugo é conhecido como canga. No sentido figurado, o jugo, na verdade, simboliza subjugação. Jugo significa, na verdade, repressão, sujeição ou domínio. Alguém que está dominado, alguém que está subjugado, alguém que está, na verdade, unido de forma repressiva. Amém? Historicamente, os romanos, o Império Romano, eles, na verdade, quando eles vinham das suas conquistas, eles faziam desfilar os prisioneiros que, na verdade, quando voltavam a Roma, eles vinham subjugados, vinham, na verdade, ao seu pescoço como uma espécie de forca, e eles vinham, na verdade, subjugados e entravam, na verdade, em Roma, na verdade, sobre essa humilhação do domínio, subjugados, amém? E essa coisa, essa corda tipo forca que era colocada no seu pescoço também era conhecido por jugo, amém? Eles eram trazidos, subjugados e entravam completamente dominados. Bem, o jugo tanto tem de bom como de mau. Até agora só falei de coisas más do jugo, amém? Uma coisa boa, um aparelho para fazer a agricultura, para os transportes, amém? Outra coisa negativa é a subjugação, é a humilhação que o jugo, na verdade, submete a pessoa. Bem, há um sentido positivo também para o jugo. Quando falamos de uma parelha, é interessante que os espanhóis dizem parelha a um casal. É, né? Os irmãos ali perto ali da fronteira, ali com Ayamonte. A parelha, ou seja, o casal. Amém? O casal é conhecido como o cônjuge. É o cônjuge. Amém? Devemos dizer que este é um jugo positivo. Amém? É um jugo. Um casamento, chamamos ao marido e à mulher de cônjuge, e os dois, ou seja, os dois no mesmo jugo, juntos na mesma direção, uma vida a dois. Amém? Juntinhos também, juntinhos, na mesma direção, no mesmo propósito, na verdade, fazendo, na verdade, o seu esforço, a sua força para o mesmo lado, para o mesmo sentido, para o bem comum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é o jugo que é mau, é a quem estamos presos no jugo. O jugo em si não tem nada de mau, amém? É a quem nós estamos presos no jugo. E Jesus, ele faz um convite para que nós possamos nos subjugar a ele, ficarmos presos ou unidos a ele. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora vejam: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porquê? Verso 30 do capítulo 11 de Mateus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vale a pena, amém? Glória a Deus. Porque o meu jugo é suave. Ir lado a lado com o Senhor é algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele leva, na verdade, Ele leva o peso, amém, que nós não podemos suportar. Ele guia-nos, e falando lá no norte, em Trás-os-Montes, onde servimos ao Senhor 9 anos, conhecendo pessoas que no passado lidavam com animais, com jugos, com parelhas de animais, eles dizem que sempre havia um dos animais que era o líder, que era o mais experimentado, que na verdade era colocado ao lado um mais fraco, ou um menos experimentado, e o outro animal mais experiente, mais sabido nos trabalhos. Na verdade, ele guiava o outro na charrua, no arado, para fazer o trabalho como deve ser. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto de Isaías 10, 27, diz assim: acontecerá naquele dia
que a sua carga será tirada do seu ombro. Deus estava falando para Israel, amém? E o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, amém? Este era o mau jugo, era o jugo, na verdade, dos assírios, amém? Os israelitas tinham deixado o bom jugo, o jugo, na verdade, em que eles deviam estar, amém? O jugo em que o Senhor os amparava, em que o Senhor guiava a sua vida, em que o Senhor ajudava a levar os seus pesos, os seus fardos, as suas dificuldades, na verdade, eles simplesmente quiseram se livrar do jugo do Senhor, viver descomprometidos com o Senhor, e então o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos e subjugados sobre o império da Assíria, mais tarde da Babilônia. Amém? Mas, como falamos na semana passada, porque o Senhor nos ama, Ele pode permitir um tempo de correção na nossa vida, mas o Senhor não nos quer destruir. Ele pode permitir um tempo de correção na nossa vida para que nós valorizemos as coisas boas, o bom caminho, o bom jugo, que é o jugo do Senhor, que é leve, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então o Senhor faz uma promessa. Amém? O Senhor prometeu que os iria libertar desse jugo. Amém? Eu não sei, nesta manhã, se estás passando por alguma dificuldade, na verdade, se há um jugo sobre a tua vida pesado, o Senhor tem para ti uma palavra nesta manhã, que Ele vai quebrar o teu jugo e te vai trazer livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Israel, ele estava em cativeiro, ele estava debaixo do jugo da servidão dos assírios, depois dos babilônios. E eu quero dizer nesta manhã, irmãos, tal qual como Israel esteve debaixo de um jugo opressor, eu quero dizer que talvez alguns estejam aqui nesta manhã debaixo de um jugo. Já vamos ver alguns tipos de jugo que o Senhor quer e pode libertar a tua vida, porque a unção quebra o jugo. Amém? O historiador judeu Flávio Joséfo conta-nos um pouquinho deste período, quando Israel ele foi levado cativo, quando houve toda aquela misturada, uns foram tirados, uns levados, outros, misturado o povo, toda essa situação. E diz que a primeira geração que foi levada para a Síria, depois para a Babilônia, amém? Diz que eles cortavam os polegares para não servirem ao seu opressor. Então, só com 4 dedos tinham dificuldade em pegar, na verdade, num instrumento para trabalhar. Claro que sofreram as consequências dessa negação de servir, na verdade, os assírios, de servir os seus captores. Amém? Diz que a segunda geração, eles pararam de amputar, não todos fizeram isso, claro, mas houve muitos que o fizeram. Diz que eles pararam de amputar os seus polegares, na verdade, mas eles estavam resistentes, eles não queriam estar na Assíria, eles não queriam estar na Babilônia, eles queriam voltar para a sua pátria, eles queriam voltar para a sua terra. Mas a terceira geração, na verdade, foi um período de 70 anos, e neste período de 70 anos vai nascer muita gente, né? Avós, nós já vamos para... Ainda não temos esse privilégio. Agora estamos muito felizes de ver os nossos sobrinhos todos com netos, né? E a gente olhar assim, epá, estes são mais novos, já têm netos. Os meus cunhados e minhas cunhadas, e pronto, isto está uma certa inveja aqui à irmã Paula, quando anda com os bebezinhos, com os sobrinhos netos. Pronto, mas o Senhor vai tratar do assunto. Amém? Mas veja como as gerações passam depressa, é só para dizer isto. Amém? Aqueles que ainda ontem eram umas crianças, já têm filhos, já têm, mais logo os filhos deles também já vão ter filhos. A minha mãe já é bisavó, veja como o tempo passa. Então diz que a terceira geração ficou tão habituada à Babilônia
que quando vieram os Medo-Persas e houve uma abertura para eles regressarem à sua terra, muitos nem o quiseram. E daí aparecem as chamadas as tribos perdidas de Israel, porque muitos já nem quiseram voltar à sua pátria, simplesmente estavam acostumados com esse jugo, estavam acostumados com outras formas de viver, estavam completamente subjugados a uma nova forma de vida que não tinha Deus, que não tinha o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Tinham trocado de deuses alguns, tinham-se voltado para outros costumes, e é assim, aos poucos vamos nos habituando ao jugo, e o jugo às vezes parece que é mau, mas às vezes começamos a acostumar e com o tempo já nem sentimos que estamos subjugados, que não temos a liberdade que tínhamos de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Estamos vivendo um tempo em que o mundo está ganhando terreno e, sem querer, aos poucos ficamos subjugados pelos seus enganos. Queria falar um bocadinho do boi, do bezerro. Ainda bem novo o bezerro, o dono começa a experimentar, a pôr os aparelhos sobre ele. Não é? Ainda de novinho, em bezerro. Para quê? Para quando ele ser um touro, para quando ele ser um boi forte, não estranhar o jugo, não estranhar os aparelhos sobre o seu pescoço. Nessa altura ele já está acostumado com o jugo. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Temos que estar alerta. Amém? Paulo fala que, e vamos ver alguns jugos, mas fala muito em especial para os perigos de um jugo desigual. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, simplesmente o apóstolo Paulo chama a atenção. Segundo aos Coríntios 6, 14. E não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia tem a luz com as trevas? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial e o inimigo e Satanás? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E Paulo está realçando aqui que nós, cada um de nós, é templo do Espírito Santo. E lembrar que Ele é santo e quer habitar em nossas vidas e que possamos ter uma vida santificada. Verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei. Irmãos, o Senhor quer habitar, o Senhor quer se mover na nossa vida. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, um apelo do apóstolo Paulo para os irmãos que estavam na cidade de Corinto, uma cidade onde, na verdade, imperava, de alguma forma, na verdade, toda a influência negativa, perversa, irmãos, toda a influência mundana, toda a influência de falsos cultos, de falsos deuses, com um misto de impureza, de luxúria, até na forma como eram cultuados esses deuses. Então o apóstolo Paulo diz, verso 17, pelo que sai do meio deles. Ou seja, não sejam coniventes, não sejam comparticipantes. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém? Precisamos ver uma vida que agrada a Deus.
Uma vida que não entristeça o Espírito Santo. Não nos podemos diluir com o mundo, não podemos perder a nossa autenticidade, não podemos perder a nossa pureza, nosso brilho como cristãos. Porque o mundo vive debaixo de uma influência perversa, sobre a influência do pai da mentira, do engano, da corrupção. Isto não quer dizer que agora vamos todos para o convento de Mafra, que tem mais lugar, e muitas ratazanas, segundo consta. Não. Vamos agora para ir para uma gruta, né? Não. Temos que ser nós uma influência. Precisamos ser nós essa influência. As pessoas que estão à nossa volta, irmãos, precisam da nossa influência. Mas para que nós possamos ser uma influência sobre as suas vidas, não pode faltar a unção de Deus na nossa vida. Não pode faltar o óleo de Deus na nossa vida. Claro que só podemos ser sal fora do saleiro. O sal dentro do saleiro é sal, mas ele só é útil fora do saleiro. Jesus disse: não pesque os tiros do mundo, mas livra-os do mal. Paulo diz, Romanos 12, verso 2, não vos conformeis, ou seja, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos desta renovação, precisamos desta sabedoria para se vivermos nos tempos em que estamos vivendo e sendo uma influência para esta geração e não sendo influenciados. Transformai-vos. Existe uma parte, existe um esforço. Tem que haver uma parte que temos que ser nós. Temos que desejar. Transformai-vos. Isto envolve ação da nossa parte. Envolve não estarmos conformados. Não estarmos conformados com a corrupção. Não estarmos conformados com a luxúria. Não estarmos conformados com o pecado. Precisamos não nos conformar. Porque todos vivem assim. Porque todos fazem desta maneira. Irmãos, estão sob o jugo do inimigo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que possamos viver na agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sobre nós só pode estar uma mão. O objetivo do jugo é canalizar, é centralizar a energia dos animais para benefício dos seus proprietários. O velhinho Bob Dylan, fez agora 80 anos, prémio Nobel da literatura também, passou por uma corrente cristã, evangélica, por aí fora, bom, entra e sai. Mas ele escreveu uma canção muito popular nos anos 80, em que ele dizia: You got to serve somebody. Tu tens que servir alguém. E só vou ler aqui um bocadinho da música. Uma tradução um bocadinho manhosa, mas está aqui. Pode ser uma socialite com um longo colar de pérolas. Sim, mas vais ter que servir alguém. You got to serve somebody. Na verdade, tu vais ter que servir alguém. E agora ele diz assim: bem pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. Mas tu vais ter que servir alguém. E por aí fora, e por aí fora. Bem, para esta gente nova, que só conhece o Justin Bieber, isto não diz nada. Mas pronto, estamos a falar dos velhinhos, né? Mas na realidade, irmãos, esta é uma grande realidade que Jesus disse: ninguém
pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Sobre a nossa vida só pode estar uma mão. Sobre a nossa vida só pode estar um jugo. Ou o bom jugo, que é o jugo do Senhor, ou o jugo do mundo, que nos aprisiona e leva-nos na direção que Ele quer. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz claramente: estai, pois, firmes. O Senhor nos libertou, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Josué ele determinou, nós conhecemos bem esta frase dele, 24:15 do seu livro, em que isto de servir a Deus só pode ser voluntário. Sabe, estar no jugo com o Senhor é um jugo voluntário. Estar no jugo com o diabo é um jugo opressor. Não é pela força, não é pela violência. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos dele com um espírito voluntário. O povo de Israel quis sair debaixo do jugo do Senhor e o Senhor disse: ok, tudo bem, vão. Um dia 70 discípulos deixaram Jesus e Jesus tinha mais 12, eram 82 naquele período. Vocês também querem, meus amigos? Tchau. Vão. Não quero aqui ninguém obrigado. Pedro vem e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele decidiu seguir o Senhor. Ainda que logo mais à frente falhou. Somos assim às vezes como Pedro. Um dia estamos assim, vamos lá. E outro dia estamos... Mas faz parte da nossa natureza. Temos que lutar, precisamos da unção de Deus, para que possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:58. Precisamos da unção. Na nossa força vamos falhar mais e muitas vezes. É falhar. Na unção de Deus. Temos lutas, temos provas, temos tentações, mas eu acredito que vamos falhar menos. E quando falhamos, temos coragem de pedir socorro, temos humildade, porque aquilo está na unção de Deus. Ele tem humildade de se voltar novamente para o Senhor, porque Ele não vai ficar lá no pó. Ele não vai ficar lá na lama, porque Ele não se conforma. Ele pode ter caído, mas não se conforma. Ele volta-se para o Senhor, porque o Senhor está lá para restaurar e dar uma nova oportunidade. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu determino, disse Josué. Vocês sirvem lá quem quiserem. Vocês quiserem voltar para trás, é convosco. Mas nós já percebemos que não há benefício em voltar atrás. Não há benefício em voltar ao vómito. Não há benefício em voltar à lama, como diz o apóstolo Pedro. Não. Olha, Jesus convida-nos. Tomai sobre vós o meu jugo. Amém. Estamos aqui nesta manhã para aprender mais dele. Porque ele é manso e humilde de coração. E nós podemos encontrar nele descanso para a nossa alma, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quando estamos com Ele, quando vamos ao seu lado, Ele ajuda as nossas fraquezas. Ele nos faz avançar. Amém? Ele nos ajuda. Irmãos, mas quando estamos no jugo de Satanás, Ele leva-nos a afundar-nos no lamaçal através do jugo do pecado. Tal como David, lembram-se quando ele pecou com Betseba, no princípio soube-lhe a mel, mas logo se transformou em fel. Amargura de alma. E ele chega ao ponto de dizer: Senhor, graças a Deus porque ele já tinha alguma coisa. Diz: não retires de mim o teu espírito. Volta-me a dar a alegria da salvação. Tal era o fel que ele estava a viver. Tal era a agonia que ele estava a viver. Porque ele tinha experimentado a presença do Senhor. Porque ele tinha experimentado a unção do Senhor. Que haja em nós essa humildade
de quando cairmos, possamos nos voltar para o Senhor, sabendo que Ele está pronto para nos restaurar. Aleluia. No mundo existem muitos jugos, muitas prisões espirituais. O jugo do pecado. Jesus disse que quem comete pecado é servo, é escravo do pecado. Há o jugo do vício, o jugo da enfermidade, da depressão, o jugo do medo. E certamente nesta manhã estão aqui pessoas que o Senhor quer libertar desse jugo. Há pessoas que têm proferido palavras negativas sobre a tua vida. E muitas vezes nós aceitamos essas palavras e começamos a ruminá-las e começamos ali, e em vez de sabermos de quem somos, começamos a viver em medo, começamos a viver, na verdade, com insegurança, e são anos e anos que, em vez de estarmos a viver aquela vida e vida com a abundância que o Senhor tem para nós, vivemos em depressão, porque alguém nos afetou com as suas palavras negativas e nós aceitamos como se fossem para nós mesmos. Eu recuso-me. Eu ouço a correção e é bom que nós possamos ouvir alguma repreensão, alguma correção, algum conselho, muitas vezes não favorável, mas não aceito tudo, porque quando eu sei que estou na vontade de Deus, eu aceito o que Ele diz sobre mim. E o Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Liberte-se desse jugo, dessas palavras negativas. Amém? Jesus veio para quebrar esses jugos. Amém? Leia comigo Lucas 4, verso 18. Aleluia, aleluia. Veja o que Jesus disse. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 4, 18 diz assim: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, é Jesus quem declara, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Amém? E quando o Espírito Santo está sobre uma pessoa, significa que essa pessoa está no mundo com um propósito de fazer alguma coisa sobrenatural. Amém? Jesus, ele foi ungido para quebrar, aleluia, todo e qualquer jugo que aprisione nós, os seres humanos, homens e mulheres, preciosos para o Senhor, criados à sua imagem e semelhança. Porque o Senhor pensa de nós pensamentos positivos, porque o Senhor tem para nós coisas maravilhosas, porque Deus não quer que ninguém se perca, porque Deus quer que todos se salvem, porque Deus quer que nós possamos beneficiar das firmes beneficências de David, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. São nele o sim e o amém, para a glória de Deus por Jesus Cristo, amém, porque através de Jesus Cristo, amém, nós temos a vitória, através de Jesus Cristo nós recebemos livramento, libertação de todo e qualquer jugo com o qual o diabo, o inimigo, nos possa tentar a nos aprisionar. Mas chegou a hora da tua vitória, chegou a hora da tua libertação, porque Jesus está aqui nesta manhã. Sinta a sua presença, sinta-se na verdade, esteja esta liberdade, porque o Senhor diz: onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nesta manhã não fique indiferente. É verdade que o que eu falei até agora foi um alerta, termos cuidado com alguns jugos, com algumas decisões que podem comprometer a nossa vida, mas eu quero falar agora da misericórdia de Deus, eu quero falar agora daquele que restaura, eu quero falar daquele que agora que quebra o jugo. Louvado seja o seu nome, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Veja, Ele veio para evangelizar, Ele veio para pregoar as boas novas. Há boas notícias. As pessoas à tua volta, os teus vizinhos, precisam dessas boas notícias. Convida-os a ouvir a palavra de Deus, porque Jesus é o mesmo. Jesus pagou na cruz do Calvário o resgate, amém, da nossa vida. Ele fez maldição por nós. Ele nos resgatou de todo e qualquer laço que o inimigo tenha trazido sobre nós. Ele veio para quebrar esses grilhões.
Amém? Ele veio para libertar os cativos do pecado, os cativos da doença, os cativos da morte. Sim, todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o que Ele tem para nós é vida. Ele tem para nós vida, o diabo tem para nós morte, o diabo tem para nós opressão, mas o Senhor tem para nós vida e liberdade. O Senhor tem para nós alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não consigo ver crentes tristes, eu não consigo ver crentes mecambúzios, eu não consigo ver crentes, na verdade, com aquela apatia. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, Ele vem para trazer alegria, Ele vem para trazer a unção, Ele vem para trazer o consolo, porque o Espírito Santo de Deus quebra, amém, quebra o jugo. Que o inimigo possa nos aprisionar com essas tristezas. Irmãos, há gente aqui triste nesta manhã, mas o Senhor quer alegrar a tua vida com uma unção nova e fresca sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer-nos no seu reino. E se alguém nesta manhã ainda não experimentou este amor, se alguém nesta manhã ainda não experimentou esta alegria, se alguém nesta manhã ainda não experimentou este perdão, amém, precisa vir a Jesus. Porque Ele tem uma oferta para cada um de nós. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Ele quer oferecer um jugo, mas é um jugo que é suave. Significa que Ele quer fazer uma aliança contigo. Amém? Ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer que tu possas te comprometer com Ele. É voluntário. É voluntário. É voluntário. Amém? Porque Deus o fruirá quando nós nos rendemos a Ele voluntariamente e deixamos Ele guiar, porque Ele guia-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele não nos vai abandonar, porque Ele não é, aleluia, nenhum salteador, porque Ele não é nenhum, na verdade, mercenário. Ele é o bom pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Abre o teu coração para o Senhor nesta manhã. Amém? Abre o teu coração para o Senhor nesta manhã. Abre o teu coração e vê o amor do Senhor que Ele manifestou naquela cruz, dando a sua vida por ti, para quebrar todas e qualquer maldição, todo e qualquer jugo que esteja sobre a tua vida. O Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus. Amém? Ele veio para libertar os oprimidos. Amém? Eu não sei se está aqui gente, e certamente o haverá, gente em aperto e angústia. Irmãos, aleluia, o inimigo ele tem subjugado muitas mentes. Muitas vezes chamamos a isso stress, muitas vezes chamamos a isso opressão. Na verdade, mas nesta manhã o Senhor quer te libertar a tua mente e dar uma mente fresca, uma mente renovada pelo seu Espírito. Há gente aqui que não está a viver, na verdade não está a experimentar a paz do Senhor, ainda que nos cumprimentamos quando chegamos com a paz do Senhor e nos despedimos com a paz do Senhor, mas está a viver tempos de abrasamento na sua vida, tempos de aflição na sua vida, em que falta a paz, em que a paz é uma utopia, e o Senhor diz, chega, basta, porque Ele quer entrar na tua vida e dar verdadeira paz. Chega de mentira, chega de utopia, vamos experimentar a libertação que há em Jesus Cristo. Ele quer libertar dessa opressão, Ele quer te libertar dessa depressão. Aleluia. Sabe, o inimigo quer e gosta disso. Ele quer que tu estejas assim. Ele oprime as mentes com depressão, opressão, ansiedade, todo esse tipo de situação. Irmãos, porque Ele sabe. Amém? Porque enquanto estivermos assim, nós não vamos ter grande coragem de levantar a nossa voz. Amém, para o Senhor. Nós não vamos ter grande coragem, na verdade, de tomar posse pela fé, porque a nossa fé fica muito diluída e murcha. Chega. Nesta manhã eu declaro o que está escrito. A unção quebra o jugo. Ele quer te dar verdadeira paz. Ele quer que tu experimentes o verdadeiro amor. Amém? Ele quer que entres naquela dimensão de vida e vida com abundância. Foi por isso que Ele foi à cruz. Mais à frente Isaías vai falar sobre isso no capítulo 53. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz já foi pago. Jesus já pagou. Amém? Aleluia. Estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, na verdade, quando ele esteve naquele cepo, levou 39, na verdade, vezes com aquele chicote de azurrago, irmãos, pelas nossas opressões espirituais. Ele foi, na verdade, castigado, ele foi maltratado. Ele diz que, Isaías diz que não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Ele ficou naquele estado, ele submeteu-se àquela tortura, amém, naquele sacrifício por amor de nós, para nos apresentar como igreja, aleluia, a sua noiva, amém, bela, aleluia, que ele está preparando para si, amém, sem ruga, sem mancha, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus foi àquela cruz, ele pagou por todas as nossas dores, por todas as nossas enfermidades, exatamente no Salmo 103, amém, verso 2, que não é somente algumas enfermidades, mas eu creio em milagres, amém, pelas suas pisaduras fomos sarados, e diz lá, ele perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem quer dar glória a Deus? Quem louva a Jesus esta manhã, porque Ele foi ferido, porque Ele foi moído, louvado seja o nome do Senhor. E mais, Ele diz, Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Ele está vendo que não foi em vão, Ele está vendo aquilo que, na verdade, o poder da cruz, o poder do seu sangue está fazendo na sua vida, na tua vida. E aleluia, eu quero dizer que essa obra não terminou, Ele vai continuar a fazer, Ele vai continuar a libertar, Ele vai continuar a operar. Por último, o Senhor quer ungir a cada um que está aqui nesta manhã para fazer a cada um de nós um filho vitorioso, uma filha vitoriosa. Lá em Gênesis diz que o Espírito do Senhor pairava. Quando o Senhor criou os céus e a terra, diz que o Espírito do Senhor pairava, amém? Se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo move-se. Irmãos, o Espírito Santo move-se. Amém? Ele não somente é poderoso, Ele move-se. E o Senhor, sabe uma coisa? Ele quer se mover mais das nossas vidas. Ele quer se mover mais das nossas vidas. Nesta manhã lembramos aquela grande declaração: se alguém tem sede, venha a mim, disse Jesus. Venha a mim, beba, porque aquele que beber da água que lhe der fará nele uma fonte que salta, que jorra, aleluia, para a vida eterna. Estava falando do seu Santo Espírito, o Senhor quer fazer, amém? Nós queremos fazer, na verdade, o Senhor quer fazer em nós algo novo, irmãos, amém? Nós podemos ter um bom carro, mas se não tivermos combustível, o carro não sai do lugar. Irmãos, graças a Deus pela vida que o Senhor nos deu, mas Ele quer trazer o combustível, Ele quer trazer a unção, para que nós possamos nos mover através dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sabe porque é que o inimigo não nos quer cheios do Espírito Santo? É porque enquanto andares, né? Enquanto não andares, não te moveres do Espírito de Deus, amém? Ele tem o controle na nossa vida, através de tanta situação que vem à nossa vida que fica sob falta de controle. Mas quando o Espírito Santo vem à nossa vida, Ele dá-nos ousadia. Quando o Espírito Santo vem à nossa vida, Ele dá-nos coragem. Quando Ele vem à nossa vida, Ele dá-nos sabedoria. Quando Ele vem à nossa vida, Ele, na verdade, Ele enche-nos daquele consolo, de alegria, de paz. Nesta manhã, vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. A unção quebra o jugo. Qual é o jugo que está sobre a tua vida? É o mundo? É o pecado? É o vício? O que é que está te aprisionando? É o medo? Essa insegurança? O Senhor quer quebrar esse jugo da tua vida. Não te conformes. Não te conformes. Determina, tira esse jugo do teu pescoço em nome de Jesus. Diz: eu rejeito este jugo. Eu quero o jugo do Senhor, porque Ele é suave. Se há pecado na tua vida, confessa e deixa, pois alcançarás misericórdia.
Se há vício, se há um comportamento que não consegues controlar, pede ao Senhor, porque Ele liberta, e se o Filho te libertar, Ele vai trazer verdadeira liberdade. Se é o medo, quer dizer que o Senhor, quando entra com o seu amor, lança fora o medo. Tu precisas conhecer o amor do Senhor, tu precisas conhecer o amor do Senhor, amém. E o amor foi revelado naquela cruz, e lança fora o medo, em nome de Jesus. Opressão, confia no Senhor, porque Ele irá trazer renovação para a tua mente, a tua maneira de pensar. Toda e qualquer enfermidade nesta manhã, confia no sangue de Jesus, confia no poder que há nas suas pisaduras, porque pelas suas pisaduras nós fomos, está no passado, sarados. A unção quebra o jugo. Vamos buscar o Espírito Santo nesta manhã, porque a unção quebra o jugo. Eu recuso-me a perder a grandeza que Deus tem para mim. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Ele tem pensamentos, tem projetos, Ele tem propósitos tremendos para a nossa vida. O diabo quer nos desviar desse propósito. O diabo quer te desviar desse propósito. Recusa-te a ir no seu caminho. Recusa-te a ser, na verdade, empurrado nesse jugo. Diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou para Jesus. Eu vou me libertar. Eu vou me libertar desta canga. Eu vou me libertar. Amém. É o Senhor que vem e tira. É o Senhor que não somente tira, mas quebra, para que nunca mais seja colocado sobre os teus ombros. E Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Olha no lugar onde estás. Estás cansado e oprimido nesta manhã. Estás cansado de viver dessa situação. Clama a Deus. Clama simplesmente ao Senhor. E pede, Senhor, vem com a tua unção sobre a minha vida. Enche-me da tua unção, Senhor. Renova-me. Unção vem sobre mim. Unção, Senhor, vem sobre mim. Unção vem sobre mim. Aleluia, nós te adoramos, Senhor.
és diferente. Às vezes dá vontade de dizer, sim, eu vim de Marte e aterrei agora aqui, vou só estar aqui um bocadinho e depois vou voltar outra vez para Marte. Às vezes é a vontade que nós temos de dizer a essas pessoas quando nos dizem que nós somos diferentes. Mas é interessante que durante muito tempo eu não percebia porque é que as pessoas diziam, tu és diferente. E houve um dia em que eu estava na presença de Deus e Deus ele falou comigo e disse-me, enquanto as pessoas dizem que tu és diferente, significa que estás a dar bom testemunho. Quando as pessoas te acharem iguais a elas, aí tu tens que pensar. Mas a nossa confiança não está apenas naquilo que Deus é, no seu caráter. A nossa confiança também está no seu poder, naquilo que Deus pode fazer. Amém. E creio que todos nós, a maioria, aliás, dos que estamos aqui, podemos dizer, eu sei o que Deus pode fazer.